fonte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Nós na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva. Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida, e algum trocado pra dar garantia. E ser artista no nosso convívio, pelo inferno e céu de todo dia, pra poesia que a gente nem vive, transformar o tédio em melodia. Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida, e algum veneno anti-monotonia. Se eu achar a tua fonte escondida, te alcanço em cheio mel e a ferida, e o corpo inteiro feito um furacão, boca, nuca, mão e a tua mente não. Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida, e algum remédio que me dê alegria. Ser tua comida, todo amor que houver nessa vida, e algum trocado pra dar garantia, e algum veneno anti-monotonia, e algum... Boa noite, gente! Que alegria ter vocês aqui! Muito bom! Olha só, algumas pessoas vieram com casal mesmo. Muito feliz de estar fazendo essa aula. Eu adoro fazer essas aulas abertas, gratuitas, porque daí a gente conhece gente nova, vê gente que a gente já conhece. Então, é muito bom ver alguns rostinhos. Aqui, obrigada. E, gente, é um prazerzão mesmo. Deixa eu desativar o microfone de todo mundo para não correr risco de ficar dando ruído. Hoje, na hora que eu enviei o e-mail falando dessa aula, né, logo, uns 10 minutos depois, eu recebi um e-mail assim, de um moço. Carol, você pode me dizer quanto tempo a aula dura? Porque eu preciso encontrar alguém para ficar com as crianças. Tipo, eu preciso saber o tempo de duração da aula. Aí eu falei, meu, se esse não é um desafio dos casais na pandemia, né? Eu não sei o que é. Porque imagina, para a pessoa encontrar alguém para ficar com as crianças na pandemia, né? Então, assim, maravilhoso. Já começa a partir daí. Atender uma aula como já é um desafio, né? Então, a todos vocês que se viraram aí nos 30 para estar aqui, eu agradeço de coração. E eu realmente... aliás, eu acho que vai até umas 8h30, tá? Essa aula. Por quê? Porque eu quero fazer algum tipo de troca com vocês. No ano passado, ou no início desse ano, quando eu fiz esses aulões gratuitos,
eu deixei no YouTube. E aí o YouTube é um negócio meio chato, que eu tenho que ficar dando palestra lá, né? A interação é muito esquisita. E aqui não, aqui dá para a gente trocar de verdade. Então, acho que vai passar de 1 hora, vai ser 1h30. E eu não posso negar, gente, que essas aulas gratuitas que eu faço, geralmente elas são próximas de um curso meu chamado Caminho da Comunicação Autêntica. Inclusive, tiveram pessoas aqui que já fizeram. No entanto, tudo que eu faço de maneira gratuita, eu honro para que o gratuito seja uma entrega legal. Que você saia daqui, participou ou não participou do curso depois, que você fale, cara, que legal que foi estar ali. E eu acredito que muita gente que já fez o curso está aqui porque sabe disso. Que de repente vai ver até uma coisa diferente, né? Então é isso, eu sempre tenho esse comprometimento. Principalmente se for o caso de estar alguém aqui meio contrariado por estar. Porque eu sei que quando o negócio envolve casais, às vezes tem um que puxa e outro que vai, meio, vamos ver, né? Então eu espero muito que honre principalmente o seu tempo, da pessoa que está contrariada, que você vai assim, pô, foi bom, né? Principalmente essas coisas que envolvem conversa, né? A pessoa vai falar, putz, vou lá, vamos ter DR, né? Então, eu espero de coração que toque aí em lugares legais. E a gente vai falar aqui sobre comunicação não violenta, né? É um nome super esquisito, né? Parece que, para que a gente precisa disso, não sei o quê. E esses dias eu abri uma caixinha no Stories e uma pessoa me perguntou, Carol, a CNV salva casamentos? Falei, não é para isso, né, que a CNV é feita, assim, tipo... e não necessariamente uma boa comunicação, a compreensão mútua, o respeito, é o que faz um casamento ficar firme. Acho que vocês já conheceram algum casal que se amava, que conversava, que tinha uma intimidade super saudável, que se respeitava e que se separou. Isso acontece. Agora, eu acho que como muita gente sabe que um dos maiores desafios de nós, seres humanos, é justamente a comunicação e a compreensão mútua, daí eu posso dizer que nesse sentido, sim, a CNV pode ajudar bastante, né? Então, se esse está sendo o desafio, talvez possa salvar. E já teve gente que fez o meu curso, que eu fui convidada para o casamento depois, e já teve gente que fez o meu curso que se divorciou depois. E eu posso dizer que a CNV também ajuda para um divórcio menos traumático. Isso com certeza, até porque eu já me divorciei depois de aprender CNV e foi muito bom a maneira como a gente conduziu, dado que todo fim de relacionamento já é super triste, né? Pesado para a gente. Então, saibam que vocês estão aqui numa degustação de um projeto maior, mas eu realmente quero que vocês curtam o tempo aqui comigo, tá? E aí depois eu passo os links, tudo certinho. E aproveitando que a gente pode fazer uma interação, eu queria começar fazendo um exercício aqui de aquecimento, para a gente ter um gostinho de como é que funcionam as nossas dinâmicas relacionais. É um exercício que eu vou distribuir vocês em salas. Então, eu vou colocar umas 4, 5 pessoas em uma sala. E num primeiro momento, vocês vão começar a construir uma história falando sim. E depois falando não. Eu vou explicar melhor como funciona. Mas antes disso, eu estou vendo que o Varley está com a mão levantada. Varley, você tem uma dúvida que você queira perguntar agora, antes de eu seguir? Talvez não. Então, qualquer coisa você me avisa. Ah, a Dani está aqui. Dani, que bom que você veio, querida. A Dani trabalha comigo e ela está ajudando aqui. Qualquer dúvida mais técnica, vocês passem para ela, tá bom? Eu vi que o Pedro Consorte está aqui. Pedro, você tá aqui mesmo ou você só está me escutando enquanto faz o jantar? Pedro? Não está aqui. Então, eu queria chamar uma pessoa para fazer uma demonstração de como vai ser o exercício comigo.
Quem toparia fazer uma demonstração? É algo simples, gente. Não vai precisar expor nada da vida. É só para fazer uma brincadeira aqui comigo. Ale, maravilha. Ale, então abre aí seu microfone. O negócio vai ser o seguinte. Eu vou começar uma história. Quer dizer, você vai começar uma história. Qualquer história. Não precisa ser uma história verdadeira. Uma Não precisa ser história... de casal, bem fresquinho. Mas o lance é, a Não, gente não precisa de brincadeira. história da vida. A gente pode pirar. E num primeiro momento, Fechou. quando você vai contar uma partezinha, você vai começar a história. E aí eu vou ter que falar, sim! E aí eu continuo sua história. Aí eu vou parar. Aí você vai falar, sim! E vai continuar. Entendeu? Sim, sim, sim. Então, a gente vai formar essa história juntos. Combinadíssimo. Então, começa aí uma história. Menina, hoje encontrei uma amiga minha que estava doida, brigou com a ex-sócia. A ex-sócia sumiu. Ela estava indignada e faz 1 ano e meio que isso aconteceu. Ela não tomou nenhuma atitude. Tá cheia de financiamento, que a ex-sócia largou ela cheia de dívida. Sim! E ela descobriu que essa sócia pegou um dinheiro que era delas e colocou lá nas Ilhas Canárias. E a mulher mudou de identidade, mas que ninguém sabe qual é o novo nome da mulher. Sim! Por isso que a menina sumiu e deu de louca e tá fazendo tudo isso que ela tá fazendo com outro sobrenome e nome? Não precisa ser um diálogo, você continua criando a história, entendeu? Não é Ah, um diálogo tá. comigo, vai continuando a Tá. história. Ah, então ela pegou todos os documentos da empresa e fez todo aquele mudança de identidade, construiu as casas que ela tá lá na Europa, né? Ilhas Canárias. Nas Ilhas Canárias, perto daquele vulcão, né? Sim! E o vulcão entrou em erupção hoje e falaram que vai ter tsunami até no Brasil. Sim, então por isso que a minha sogra tá desesperada, porque ela é de Salvador. Ela ligou aqui pro meu marido e ele também tá desesperado e sobrou para mim. Então, Sim, aquela sua sogra que a gente sabia que tinha feito uma ligação para o meu cunhado. sim, o seu cunhado, aquele cara que menina que trocou também de gênero, de tudo, foi ele. Sim, todo mundo dessa história está trocando as identidades de alguma maneira. Uma porque é salafrária, outra porque é trans mesmo, se descobriu, tá feliz da vida, entendeu? Sim, porque que é isso que é mais importante. O importante é ser feliz. Eles estão certíssimos. Só a minha vizinha que não está muito feliz. E aí Essa vai. vizinha. Acabou que virou um diálogo também, mas tudo bem. Se virar um diálogo, o importante é ir dizendo sim, 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 tá? E continuar a história, né? Aí vocês vão ficar um tempinho, vão ser 5 pessoas, 4 pessoas num grupo, então cada hora um vai pegando. Pum, 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 vai pegando e vai inventando a história, tá? Depois vocês vão voltar aqui e aí eu vou fazer outra coisa. Mas agora é tipo, sim e pira em cima da história. Sim e conta alguma coisa para além disso. Beleza? Então, ó, vou dividir vocês. Para quem nunca participou de sala simultânea, de repente eu vou abrir as salas, vai aparecer uma janelinha assim. Entrar na sala, você, pum, vai. Se por um acaso você cair, não tem problema, volta lá no meu e-mail e entra no link que você volta aqui para a sala principal, tá bom? Então agora, ó, vão ser 5 minutinhos de história, tá? A gente não vai ter muito tempo. E aí, em seguida, as salas já vão fechar. Então, entrou, um já pega o gancho, começa a contar a história e os outros vêm na cola dele, tá? Ô, mãe, faz um favor. Faço!
Espera aí, vamos lá, pode ir, gente. Abriu as salas. Gravado, tá bom? Até porque eu deixei como promessa, né, de enviar para quem não pudesse estar aqui. E para vocês saberem, né? Porque a imagem de você está sendo gravada e quando a gente abrir para partilha, você partilhar coisas que você se sente à vontade que sejam gravadas, né? Mas e aí, o sim e tô vendo aí pelas carinhas que leva para uns lugares, né, meio inusitados, assim, você tem que comprar uma ideia muito louca de alguém, né, e compor com essa ideia. Fiquem com essa sensação, tá? Do fazer o sim e. Porque agora eu queria chamar a Lê de volta. Alê, você tá aí? Yes, I am. Nice. Então vamos fazer o seguinte. Agora, Lê, vai ser o jogo do não. Então você vai Boa. me falar uma coisa, eu vou falar não. Aí eu te Eu vou falo tirar o uma coisa. fone e vou deixar no áudio aqui que minha amiga chegou. Tá bom. Tá me ouvindo? Oh, super bem. Ótimo. Bora lá. Então vamos lá. Então, agora é Começa não. aí uma história que eu falo não. Menina, outro dia eu quis nadar na piscina do prédio pelada. Só que eu pensei bem, eu fiz, será que eu vou com a parte de baixo, só com a de cima, ou vou sem nada mesmo? Nossa, Lê, não. Você não, né? Não é possível nadar no prédio pelado. Não pode fazer isso. Eu acho que você tinha que, quando quiser nadar pelada, procurar uma praia de nudismo, né? Não, mas não tá uma cultura tão liberal que mal tem. E eu vi já nos prédios vizinhos aqui um monte de gente assim, feliz da vida, pandemia, livre, todo mundo vacinado, mais tranquilo, e eu ouvi dizer que vai ser um novo boom, liberdade. Não, 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 de jeito nenhum. Isso está completamente errado. Primeiro que não devia nem estar indo em piscina, né? Pandemia, ficar lá todo mundo na mesma água, misturando os fluidos. Não, não. Acho que não tem nada desse boom, não. Eu também não vi nada disso em jornal nenhum, lugar nenhum. Só se seus vizinhos Não, são muito loucos. tá doida? Que mundo você vive, Carolina? Não, que história é essa, menina? Eu Não, vou te apresentar aqui o povo, pra você ver. não, eu estou muito bem informada. Eu sei do que eu estou falando. Nada, Não, não tá não, sinto muito, não sei que planeta que você vive, você fica dando esse discurso maluco aí, sei não. nada disso. Meus cursos é para o povo ter mais sensatez, não ficar querendo nadar pelado, igual vocês estão fazendo aí, seus vizinhos. Não, amiga, eu vou te falar, viu? Vou comunicar a todo mundo aí que não tá legal esses casais aí, tudo bonitinho dentro de casa. Bora, gente, pra rua, pelado. Obrigada, Lê. Muito bom. Deu para entender para onde vocês vão agora com o grupo, né? Começa uma história lá e é não, é não, é não, é não. Vão ser 5 minutinhos também de não. E aí a gente volta para cá, ok? Mesmas salas. Bora lá, boa viagem.
Carolina, eu acho que eu recusei. Tem como você me chamar novamente? Eu vou aos poucos atribuindo a galera que está aqui, porque bastante gente entrou depois. Deixa eu só ver aqui. Eu vou mandando vocês. Vai com calma que já está chegando aí o convite para todo mundo. Aí você já chega falando não lá. A gente vai para o mesmo grupo ou não? Vai para o mesmo. E se não apareceu a pop-up, gente, vocês podem passar o mouse em cima, assim, da tela, que vai aparecer um menu embaixo, que tem participantes, bate-papo e 3 pontinhos mais. Aí aparece a sala que você estava. Viu, Mara? Você não foi? Então, peraí, que eu mandei todo mundo que estava aqui, deixa eu só dar o pause. Então, vamos voltar à gravação. E aí, galera? O que vocês teriam a dizer sobre a diferença do momento sim e a diferença do momento não? Quem poderia falar o que sentiu? Eu posso falar? Pode falar. Maurício, e tem um recurso, levantar a mão. Então, se vocês clicarem em participantes e mais, vocês podem levantar a mão. Isso, aí levanta a mãozinha que eu chamo. Mas, Maurício, pode falar. Você falou. Me parece que o sim, independente do que, mesmo o papo sem pé nem cabeça que foi feito o exercício e como você fez a demonstração e acabou sendo na sala, ele transmite mais boa vontade na conversa. Assim. O não, ele atravanca, parece que a conversa fica sempre começando do zero. A cada não começa do zero. E o sim é uma sequência, assim, as coisas vão fluindo melhor, a impressão que eu tive. Legal, Maurício, obrigada. E a Mônica, o que percebeu, Mônica? Eu estava no mesmo grupo do Maurício, né? Eu acho que o primeiro exercício do sim, o nosso tema era muito fluido. A gente estava falando sobre um tema que costureira, e foi. E no segundo tema, a gente falou sobre uma questão muito polêmica, né? Que é a questão de como a gente está se comportando na pandemia. Então, eu observei isso, que eu acho que esse exercício, no nosso caso, ficou muito contaminado pelo tema que a gente fez no segundo não. Sim, já era um tema pesado de ficar falando não, aí ficou mais... E sei lá, em três frases já ficou claro que o grupo tinha divergências fortes. Então, acho que isso é interessante de analisar, né? Legal, Mônica. Agora eu estou vendo aqui a Adriana com a mãozinha levantada também. Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, é mais ou menos o que é Maurício que falou? Esqueci o nome, desculpa. Mas, assim, o que a gente, no nosso grupo, e mesmo observando você com a Lê, a gente percebe que o sim é aquela conversa que flui, que vai. E o não já é uma coisa mais truncada. A gente, no nosso grupo, o não acabou... A gente estava com dificuldade de discordar, porque foi um tema meio leve, mas mesmo assim é perceptível que o não dá aquela truncada no diálogo. Não vai, fica empacando. Então, era essa observação que tinha para fazer. Perfeito, perfeito. Pessoal, eu estou vendo que tem várias mãozinhas levantadas, eu só fico preocupada porque eu tenho bastante coisa para falar para vocês e a ideia é que a gente consiga terminar às 8h30, né? Mas aí se tiver alguém que falar, não, foi uma coisa muito diferente assim, eu quero dizer, diga, e aí a gente segue. Eu vi que várias pessoas já levantaram a mão, já abaixaram a mão, né? Lu, você continua com a mãozinha levantada. Você quer dizer algo assim que é diferente, é importante? Não, é muito rápido. Eu só me senti muito mais cansada falando não. Achei mais cansativo, só isso. Perfeito. Obrigada, gente. E eu queria trazer exatamente isso, né? A energia do sim, a energia do não.
E o quanto que isso está no nosso dia a dia, né? A gente pouco fala dos sims que o outro dá para a gente. Mas quando aparece algum não, alguma coisa que a gente não gosta que o outro faz, que é um não para o nosso jeito de ser, que é um não para algo que a gente gostaria do outro, aí a gente fala. Então, né, se a gente chega pontualmente para um compromisso, é porque o trânsito estava bom. Se a gente chega atrasado por um compromisso, a culpa é sua. Né? A gente nunca fala, nossa, chegamos pontualmente num compromisso, que bom que foi, como a gente conseguiu se arrumar rápido e tá bem aqui no horário, né? Agora, se alguma coisa der errado, a gente fala isso. E eu acho que vocês sentiram a diferença que é a energia do se opor com a energia do compor, né? Na comunicação não violenta, a gente quer sair desse lugar de ou eu cuido de você ou eu cuido de mim. Eu quero compor as minhas necessidades com as suas. Como é que eu cuido de você e de mim? Como é que a gente cuida de você e de mim? Né? Porque tem uma coisa muito interessante dos relacionamentos, que inclusive esses dias eu até fiz um post, eu sou bióloga de formação, né? E na natureza, né, na ecologia, a gente tem o conceito de propriedade emergente, que é quando um organismo está convivendo com outro, passa a conviver com outro, o que nasce a partir dessa relação é muito maior do que só a soma desses organismos. É como se a cada relação nascesse uma terceira entidade. Como se você somar A mais B, o resultado não é AB, o resultado é C. Isso é a propriedade emergente, né? Então, se você for parar para pensar, você já deve ter tido muitos relacionamentos na vida, né? Muitas pessoas já passaram por diferentes namoros. Você consegue perceber como você se comporta ligeiramente diferente a depender da pessoa com quem você está? Em alguns momentos, às vezes, você é a mais ciumenta, de repente você é a mais desligada. É muito louco. Às vezes eu falo assim, cara, quem eu sou? Porque cada pessoa que eu namorei fala que eu sou uma coisa. Então tá todo mundo falando que eu sou uma coisa a partir da referência deles. Assim como eu estou falando que vocês são alguma coisa a partir da minha referência. A gente precisa muito ter consciência de que tudo que a gente está julgando é do nosso umbigo, né? E conseguir entender que o que a gente está julgando não necessariamente é a verdade, né? Agora, a gente sente dificuldade em trazer a energia do não. Eu estou falando isso porque os casais entram nesse padrão de só falar do que está ruim, né? A gente passa da fase de delicinha, tamo apaixonado, e entra no meião do relacionamento. E o meião do relacionamento é fazer supermercado, pagar a conta, limpar a casa, até viajar, tem que parcelar a viagem, abrir a planilha, ver quanto que é a planilha, né? E é muito louco. Vocês já perceberam que não tem música e não tem filme sobre meio de relacionamento? Só tem música para começo, só tem música para fim. E o meio é lindo, o meio é lindo. O que acontece nessa coisinha aí do meio, né? A gente precisa ressignificar esse meio, o recheio de onde tudo acontece. E quando a gente olha para essa energia do sim, a gente consegue deixar esse meio um pouco mais gostoso. Isso quer dizer que a gente tem que negar o não? Óbvio que não. O não é maravilhoso. O não é limite. Um relacionamento não é só sobre sim. Um relacionamento é muito sobre limite. E eu quero, nesse encontro com vocês, que a gente passe por perguntas que ajudem a gente a se falar mais sims e perguntas que ajudem a gente a estabelecer melhor os nossos limites. Porque relacionamento amoroso, gente, não é só sobre conexão. É sobre tesão. Tesão não é amorzinho.
Tesão é mistério, tesão é separação, tesão é individualidade. Amor é conexão e segurança. E aí que está o imbróglio. Quando a gente tenta juntar essas duas necessidades e fazer ela durar em uma relação de longo prazo com uma pessoa só. Então, não é nem que eu estou falando de poligamia, não. Estou falando de como a gente está estruturado, da gente viver com uma familhinha dentro de uma casa. O ser humano não foi feito para viver assim. O ser humano foi feito para viver em comunidade. Então, hoje, a gente espera dos nossos parceiros amorosos o que antes uma vida inteira dava para a gente. Durante a pandemia, então, hiperconvivência, né? Então, me dê tudo. A pandemia, ela funciona como um acelerador de relacionamentos. Então, para onde estava apontando esse relacionamento? Da mesma forma que explodiu o número de divórcios, explodiu a galera querendo ter filho também, né? Por que isso? Porque lá fora está o caos. Lá fora a gente está perdendo tudo. A gente, inclusive vidas de pessoas que a gente ama. A gente está diante da morte. A morte literal e a morte subjetiva da nossa vida como ela era. Então, quando fica tudo incerto, lá no fundo a gente se pergunta, o que eu quero? O que eu quero de verdade? Se a pessoa que estava do nosso lado, a gente falar, meu Deus, não é isso? Acelera a vontade de se separar. E se também é isso, então vamos. Bora ficar juntos, né? E eu não sei aqui, né, qual é a quantidade de pessoas que já conhecem ou não conhecem a comunicação não violenta, mas a CNV, gente, ela foi sistematizada por esse senhor, um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg, e o princípio básico da comunicação não violenta é: por trás de todo comportamento existem necessidades. E que toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida, né? E que, então, quando a gente consegue parar de apontar o dedo para o comportamento um do outro e começar a falar sobre as necessidades, a gente começa a construir um campo onde a compreensão pode acontecer. E o Marshall, ele estava fazendo um workshop uma vez, e aí ele falou assim, ele estava falando disso, de necessidades e tal, né? E aí ele fala, gente, quando a gente encontra as necessidades de uma conversa em uma situação, a gente consegue resolver esse conflito em 20 minutos. Aí uma mulher que estava no workshop com ele falou assim, haha, Marshall, peraí, 20 minutos, meu Deus do céu. Olha só, eu sou casada aqui eu estava com o marido, né, meu marido aqui, faz mais de 30 anos, tá? E quando a gente se casou, teve um problema que eu fui comprar um negócio, eu passei um cheque, o cheque estava sem fundo. Desde então, ele nunca mais permitiu que eu pudesse fazer qualquer coisa com as finanças da casa. Então, é um problema isso, né? Faz mais de 30 anos que isso aconteceu e eu continuo sem conseguir participar disso. E essa é uma briga que persiste há 30 anos. Como é que você me fala que em 20 minutos, né? Aí o Marshall falou, não, de fato, foi uma maneira de dizer, né? Talvez eu esteja enganado, talvez precise de mais de 20 minutos, mas vamos ver se você acha que você realmente consegue olhar para as necessidades dele e ele olhar para as suas? Vamos. Então, considerando isso que você me falou, né? Dessa conversa aí de vocês, dessa situação de vocês, quais você acha que são as necessidades do seu marido? Ela fala, olha, Marshall, eu acho, sinceramente, que o meu marido não quer que eu gaste dinheiro. Aí o Marshall, pera. Você acha que seu marido não quer? Então você está imaginando, interpretando que é isso. Isso não é uma necessidade dele. Qual você acha que pode ser a necessidade dele? Ela pensa, ela tenta ir, né, numa coisa mais raiz, ela, Marshall, eu acho que é o seguinte, o meu marido,
ele é muito influenciado, né? Recebeu a educação do pai. O pai dele é muito mão fechada, muito muquirana. E ele é igual. Então é igual. Aí o Marshall fala, pera. Isso daí não é a necessidade dele. Isso daí é uma análise que você está fazendo de um comportamento que você acha que ele tem. Deixa eu ver se o seu marido compreende as suas necessidades. Aí ele vira para o marido e fala, marido, quais são as necessidades da sua esposa? Aí o marido fala, Marcia, sabe o que é? Ela é uma mulher extraordinária, uma mãe sensacional, mas quando o assunto é dinheiro, ela manda mal mesmo, assim. Tipo, não tem como deixar... Pera. Isso é o que você acha dela. Isso não é a necessidade dela. Eu quero saber a necessidade. E aí o Marshall diz, eu estou vendo que vocês estão com dificuldade de compreender a necessidade de um e de outro, e de dizer a necessidade de um e de outro. Então, eu vou checar com vocês se eu compreendi qual é a necessidade de cada um. E aí, antes de eu continuar a história, eu quero mandar aqui para vocês, no chat, um link que tem uma lista de necessidades. Então, vocês abram esse link aí do chat, rola a lista para baixo, onde está escrito lista de necessidades, e pensem, o que necessidades tem um marido que, a partir do momento que a mulher passou um cheque sem fundo, ele não deixou mais... ele não deixou mais ela mexer com nada de finanças. Aí vocês colocam no chat, marido e as necessidades que você acha que ele tinha. E que necessidades tem uma mulher que passou um cheque sem fundo, mas está extremamente frustrada por não participar das discussões financeiras da família? Ó, a Lucy já até colocou uma aqui, marido, confiança, marido, segurança, controle, ordem, atenção, segurança, confiança. O marido está apavorado. Lilian, você pegou as de sentimentos, mas pode super ser também, ó. Está apavorado, com raiva, com medo, chateado, decepcionado, desconfiado. O marido tem necessidade de responsabilidade, organização e controle, manter as contas em dia, tolerância mútua. A esposa, de autonomia, de contribuir, de inclusão, de ser valorizada. É isso aí, gente, bem por aí. E aí o Marshall checou isso com eles. O Marshall, em vez de ficar falando sobre o comportamento, ele virou para o marido e falou assim, eu posso ver se eu entendi? Me parece que desde que aconteceu isso do cheque sem fundo, você tem tido essa atitude porque você se preocupa com a estabilidade financeira da tua família. Você quer ter certeza que a tua família vai estar segura ao longo do tempo. Sabe o que o marido falou para o Marshall? É isso que eu estou falando. Mas não era isso que ele estava falando. Ele estava falando, você é péssima com dinheiro. Ele não estava falando, eu quero ter segurança. E aquilo me deixou preocupado. E aí, o Marshall virou para a mulher e perguntou, me parece que o que você quer é que ele confiasse em você, que você sabe que você errou, mas você gostaria de participar e queria ter esse voto de confiança. Aí ela falou exatamente isso. Falou, vocês conseguem falar um para o outro agora? Quais são as necessidades? Ela falou para o marido. Então, esse tempo todo, tudo que você queria era se sentir seguro. Você queria garantir que a nossa família se sentisse seguro. E ele falou para ela, e você só queria que eu confiasse em você. Que você pode participar. Olha como a conversa pode ir para um outro lugar quando a gente começa a tatear as necessidades. Né?
E mais importante, da gente conseguir dizer isso um para o outro, porque a gente sabe que isso está na entrelinha, mas a gente não traz isso para a conversa. Então, a gente fica discutindo comportamento em vez de falar sobre as necessidades, né? E aí, nesse sentido, gente, eu queria propor um exercício para vocês, que vocês podem fazer, mesmo quem está com um casalzinho, um sentado do lado do outro, pega uma folha e faça individualmente, tá? Não é para fazer conversando ainda, é para você responder. Aí você pode fazer exatamente isso, pegar a folha, dividir em 2. Primeiro passo, você vai imaginar que você está fazendo essa pergunta para outra pessoa e vai responder o que a pessoa responderia. Então, por exemplo, o que posso fazer que faria diferença para você? Como eu posso enriquecer sua vida? Eu imagino que eu estou perguntando isso para a Gabi, minha esposa. Aí eu penso, nossa, eu acho que ela diria para mim assim, seja mais organizada, né? Toma cuidado com as coisas, para não perder as coisas, cuida melhor das coisas, tal. Aí eu ia colocar tudo que eu imagino que ela falaria. E aí eu pergunto para ela, você já me contou isso antes? Aí nesse caso se sim, de que maneira você expressou isso? Sim, ela já falou. Quando eu bato a geladeira, ela fala, amor, pelo amor de Deus. Quando eu falo que eu perdi meu celular pela 3ª vez no dia, ela fala, ê, Carolinices. Então, tem o jeito, ela tá rindo aqui do lado. Então, tem o jeito dela de expressar. E se não, você acha que a pessoa nunca falou. Se ela não falou, o que foi que impediu ela de falar? Tá? Então, eu vou dar 5 minutos para vocês responderem isso. Então, o que o seu parceiro ou parceira falariam para você? Vou colocar uma musiquinha aqui. O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, dura caminhada pela noite escura. Drão, drão, drão. Não pense na separação, não despedace o coração. Gente, meu pai está em casa e ele está falando com a Alexa lá embaixo. Ai, meu Deus. Ai, vou tirar a música.
Pessoal, eu imagino que tenha dado tempo aí de escrever, né? Qualquer coisa depois também vocês aprimoram as respostas, inclusive aproveita depois para conversar, né, com os parceiros e parceiras. Mas vamos agora para um outro passo, que é você vai responder as mesmas perguntas. Espera aí. Nós vamos ter que parar de assistir televisão se você não sabe como parar. Vocês vão fazer as mesmas perguntas, né? Agora, imaginando que o seu parceiro ou parceira está perguntando isso para você. O que eu posso fazer que faria diferença para você? Como é que eu posso enriquecer a sua vida? E, de novo, você já me contou isso antes? Se sim, de que maneira você expressou isso? E se não, o que te impediu de me contar isso antes? Então, agora você fala o que é que faria uma grande diferença e como é que você contou. Beleza? Vou dar mais 5 minutos para esse também. E aí, galera, deu tempo de escrever um pouquinho dos dois lados? Essa folhinha depois pode render boas conversas, viu? Boas conversas. E aí, o mais importante agora, porque provavelmente vocês escreveram aí sobre comportamentos, né? E só não pode deixar jogado em qualquer lugar da casa. Exato, porque provavelmente está todo mundo falando sobre comportamentos. Opa, peraí, gente. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui na live. De colocar a legenda. Ô, querida, que está me pedindo. Infelizmente, eu não sei colocar.
sei que tem acessibilidade no menu. Ai, perdão, eu me comprometo na aula da semana que vem conseguir melhorar isso para tornar essa live mais acessível. Mas agora eu realmente não sei como fazer. 1000 perdões. Perdão mesmo, viu? Mas você está conseguindo acompanhar? Me manda uma mensagem aqui. Então, a gente está refletindo sobre comportamento, certo? Não tem jeito. Inevitavelmente, a gente pensa o que a gente gostaria que a pessoa falasse ou não. Então, aqui, agora, vai ser muito importante. Eu acabei de colocar aqui o link para você olhar no passo 1. Isso que a pessoa te pede, assim como vocês falaram, né, das necessidades do marido e da esposa, e agora, quando a pessoa te pede isso, que necessidades será que a pessoa está querendo atender? E quando ela se expressa da maneira como ela se expressa, que necessidades ela está querendo atender? E você? Quando você pede o que você pede, que necessidades você está querendo atender? Escreva embaixo as necessidades que você imagina de cada um. Escaneia a lista aí mesmo, porque como a gente não está acostumado a conversar em termos de necessidades, às vezes a gente não tem nem vocabulário para se expressar em termos de necessidades, né? Ai, obrigada. Uma pessoa me mandou um link para como eu colocar a legenda. Já vou até salvar aqui, porque, meu, fundamental. Obrigada. Então, agora, gente, imagine, será que alguém se sentiria confortável em me dizer o que é que você pede para a pessoa e qual é a necessidade que você está querendo atender quando você pede isso? Alguém se sentiria confortável aqui em compartilhar? Eu posso compartilhar, Carolina. Manda ver, Maurício. É o passo 1 ou o passo 2 que você está querendo? O passo 2. Então, o que você pede é... Sim, o que acontece? Uma coisa que me incomoda assim é que minha esposa afirma mais do que pergunta. Por exemplo, se eu falar assim, vou no mercado e vou levar o cachorro. Ela fala, não, é perigoso. Ela fala, é perigoso. E eu me sentiria muito melhor se ela perguntasse, não é perigoso? Né? E isso me traz assim, um sentimento, minha necessidade de confiança e valorização. Perfeito. Então, imagina que você vira para ela e fala assim, eu não gosto quando você fala, quando você afirma em vez de perguntar. E aí eu virar para você e falar, mas Maurício, amor, eu falo isso para o seu bem, não é para te chatear, é porque eu estou pensando no que é melhor para você. Ou falar, Maurício, meu amor, você chateia com isso porque você queria que eu confiasse mais, que você sabe o que é bom, o que é certo, o que é errado de fazer? Não queria que eu ficasse controlando tanto a maneira como você faz as coisas?
Pode falar. Como é que seria se ela falasse isso para você? Eu perdi um pouco, assim, você botou de uma forma positiva ou negativa, foi isso? Essa segunda, se eu virasse para você, você me diz. Eu não gosto que você fique afirmando em vez de perguntar. Isso. Uhum. Falar, se você diz isso porque você gostaria que eu confiasse que a maneira como você está querendo fazer as coisas é uma maneira segura, que você quer fazer. É por isso que Isso. Eu ficaria satisfeito com uma colocação dessa, caso ela fizesse, né? Uhum. Porque demonstra que eu pensei naquilo, apesar de eu nunca não ter anunciado, não ter combinado que levaria o cachorro para o mercado, por exemplo. Me levaria a crer que ela acredita que eu já fiz uma análise e que ela não precisa se preocupar com isso. Se preocupa com outras coisas, que isso aí estaria sob controle, sob meu controle, vamos dizer. Então, a mesma coisa que seria massa se ela, em vez de se defender, se justificar, falar, ou até falar do seu comportamento, falar, mas é claro, levar cachorro para o supermercado, né? Que é pior ainda, que daí vai para uma briga, assim, ela checasse a sua necessidade. Da Sim, mesma seria uma maneira, resposta, da uma mesma resposta maneira, adequada dela. Desculpa, ficou um delayzinho, eu te cortei. Não, seria uma resposta que eu ficaria feliz da parte dela, assim, esse exemplo que você deu. Sim. E abrir espaço para você falar até um pouco mais, né? Não é nem só em relação a esse caso do supermercado, é de uma maneira geral que eu acho que eu queria mais essa confiança, né? De tipo, cara, eu sou um adulto responsável, as coisas eu faço do meu jeito, né? Enfim. Agora, e o que ela pediria para você e qual é a necessidade dela? Aí é encrenca, hein? O que ela pede com muita frequência é que eu participe mais me faça mais presente na educação da minha filha. Uhum. E aí, qual é a necessidade dela por trás disso? De ajuda e de conexão. Uhum. E como é que você costuma reagir quando ela te cobra, né, de estar mais presente, participativo disso? Eu me comprometo em estar mais atento, reconheço que realmente preciso estar mais presente. Muitas vezes eu não faço porque realmente eu não, por falta de habilidade, não trato, porque senão acaba um tipo de cobrança de minha parte, acaba virando a briga com minha filha, né? Então eu tento evitar para blindar um pouco minha filha, assim, porque senão... Então eu vejo que ela está dá conta, eu fico uma forma mais atenuada, assim, né, nessa cobrança. Mas ela, sobretudo quando gera um estresse, essa cobrança dela, que não é raro, né? Você cobra, vamos chamar a criança, né? Você cobra a criança, tem hora que algumas vezes você se estressa, aí ela acaba descarregando em mim também essa... Ela lembra que eu não estou cobrando como ela gostaria. Uhum. Então, existem desafios, né? Ela gostaria de compartilhar os desafios, mas esses desafios também são desafios para você. E aí, os próprios desafios te afastam disso, né? Sim. Uhum. E olha só como seria para você contar isso para ela, né? Também reconhecer as necessidades e falar da dificuldade que você tem de cumprir, de atender as necessidades dela, justamente porque você também acha isso difícil. E aí, em vez de ser vocês dois, um contra o outro, são os pais dela contra um desafio, né? Vocês não polarizarem entre vocês, mas polarizarem vocês com o desafio da educação. É o ideal, né? Que pode ser, né, um lugar assim. Inclusive, gente, quem faz muito isso é arquiteto, sabia? Não sei se tem alguém aqui que é arquiteto, mas o que tem de casal que vai lá, compra um terreno, ou compra uma casa, e aí quer reformar a casa, e ao longo de discutir o projeto da casa, acaba brigando, e na hora que a casa ficar pronta, o casal separou, não é brincadeira.
É um negócio assim, arquiteto tem que ter formação de mediador, sabe? E a habilidade de olhar, tem um plano de um e um plano de outro. Em vez do arquiteto ficar polarizando o plano de um e de outro, ele pega um plano e fala, olha, eu considerei o que você trouxe e fiz esse plano aqui. Agora vocês vão opinar em relação ao meu plano. Então, agora é vocês contra o arquiteto, né? O arquiteto faz uma outra polarização para despolarizar eles. E, em muitos casos, é isso que a gente precisa fazer. Olhar e falar assim, não sou eu contra você por causa da pandemia, sou eu e você na pandemia. No que a gente se tornou agora? E quando a gente tem filhos, a cada fase dos filhos, a gente se torna alguma coisa, porque a gente está evoluindo, crescendo, aprendendo junto com os filhos, e os filhos, a cada etapa, trazem um desafio diferente. Então, em quem a gente se torna quando a gente tem esse desafio? O que a gente ainda precisa aprender para lidar com esse desafio? É uma pergunta que pode direcionar muito, né, as nossas atividades como casais. Então, o que eu quero passar de mensagem com esse exercício? Se vocês decidirem ter uma conversa sobre isso, olha, eu estou pensando aqui, o que é que você pede de mim? Eu imagino que isso seja o mais importante. Isso é mesmo o mais importante? Porque você gostaria de ter isso? Né? E o que eu gostaria mais de ter é isso, em termos de necessidades. E aí, eu deixo o convite. A aula que vem, eu vou fazer uma nova aula gratuita sobre os 4 passos da CNV. Aí, nós vamos só falar de necessidade, a gente vai falar de várias outras coisas, que é como desenrolar uma conversa inteira usando todos os princípios da CNV. Vai ser super complementar a essa. Se vocês gostarem, vocês voltam para ver essa aula gratuita também. E aí, gente, isso tudo, lembra que eu falei? Isso é sobre os sims. Isso é sobre como a gente se conecta. Mas um relacionamento amoroso, ele é mais do que a conexão, né? Um relacionamento amoroso é também sobre sexualidade, né? E aí, como a gente fala, no início ou no fim, é sempre uma coisa maior, pulsante, essa coisa da sexualidade, né? Principalmente quando a gente conhece alguém. Por que a gente tem tanto tesão no início de um relacionamento, gente? Porque tudo a respeito da outra pessoa é um mistério. A gente não se sente num lugar de poder cobrar, digamos assim, uma estabilidade do outro, né? A gente fica sem saber, será que a gente vai se ver esse fim de semana ou não? E se for se ver, será que vai ser quando? Com que será que essa pessoa trabalha? Como é que será a relação com os amigos? Como é que será a relação, né? Então, a sexualidade, ela aflora na gente quando a gente sente que tem algo que a gente possa buscar. Só que nenhum relacionamento a longo prazo se sustenta nesse lugar de instabilidade e de mistério que existe no início de uma relação. Para que a gente dê conta de viver, a gente precisa começar a construir uns pactos de intimidade, né? Esses pactos de intimidade que trazem segurança para a gente. Né? Perceba, quando a gente está apaixonado por alguém, a gente fica o tempo todo pensando na pessoa, né? Não dá, a gente não consegue ficar tanto tempo daquele jeito. A gente precisa fazer outras coisas na vida, precisa trabalhar, precisa, sei lá, fazer uma faculdade, né? Então, uma hora a coisa tem que assentar. E aí, a maneira como a gente constrói a nossa intimidade, gente, ela é definitiva para a maneira como a gente vai se sentir nesse relacionamento. Porque, às vezes, a gente busca tanto se sentir extremamente segura que a gente acaba sufocando a individualidade um do outro. Então, a maneira como a gente constrói a nossa intimidade define, né, a nossa qualidade da nossa vida sexual.
A Esther Perel fala de um estudo, e, gente, coloquem esse nome no Google depois, Esther Perel. Saindo daqui, já aproveita e assiste a TED Talk dela, que é maravilhosa, né? Ela fala assim, quando é que você se sente mais atraído pelo seu parceiro ou parceira? E as pessoas falam, quando essa pessoa está viajando. Ou quando essa pessoa... Eu estou numa festa e eu vejo essa pessoa de longe, ela conversando com outras pessoas. Ou quando eu vejo essa pessoa num palco. Quando eu vejo essa pessoa fazendo alguma coisa que é ela, no elemento dela. E aí eu olho para isso e penso, nossa, olha só, tá distante de mim um pouco, né? E com a pandemia, né, principalmente quem ficou em casa, no home office, né, ou ficou em casa por motivos diversos, perdeu ainda mais, né, esse distanciamento, porque acaba ficando muito perto mesmo. E aí, muito perto, com um monte de tensão, com um monte de estresse. Tem pessoas que, quando ficam ansiosas, têm vontade de transar mais. Tem pessoas que, quando ficam ansiosas, a libido vai lá para baixo. Tipo, é risco de vida, né? Lá fora. Então, foi um desafio ainda maior, porque foi muito essa proximidade, né? E esse medo mesmo da pandemia. Eu adoro essa frase da Esther, né? Que ela fala, quando o impulso de se abrir vira obrigatório, quando os limites pessoais já não são respeitados, quando só se conhece o espaço compartilhado com o companheiro e o espaço pessoal é negado, a fusão substitui a intimidade e a posse coopta o amor. É também um beijo da morte para o sexo. Destituída de enigma, a intimidade se torna cruel, quando exclui qualquer possibilidade de descoberta. Se nada resta a esconder, nada resta a procurar. Então, assim, é uma coisa imperativa, gente, nesse momento, que é como é que a gente pode voltar a cultivar algum espaço de individualidade saudável. E em muitos casos, gente, somos nós mesmos que ficamos preguiçosos para fazer algo pela gente. Eu lembro que um amigo meu, ele namorou uma pessoa que eu conheci, né? Depois terminou com essa pessoa e começou a namorar outra pessoa. E aí eu fui perguntar para ele, eu falei, e aí, como é que tá esse novo relacionamento? Ah, tá muito legal, não sei o quê, contou um monte de coisa legal. Eu falei, só tem um problema. Cara, eu não leio mais, porque ela não tem nada de hábito de leitura. Aí eu falei, ela não lê muito? Não, não lê. Nossa, é difícil pegar ela com o livro. Eu falei, tá, mas ela não lê e ela também proíbe leitura? Como é que é? Quando você pega um livro, ela fala, pá, 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 pá. Livro não quero livro, só vai assistir filme, só série nesse relacionamento. Livro não, né? Óbvio que ela não fazia isso. E é óbvio que eu entendo. Quando uma outra pessoa tem um hábito que você quer adquirir, pô, eu quero fazer exercício, aí meu parceiro, minha parceira é lá, super esportista, me anima, eu vou junto, é maravilhoso. Pô, eu quero comer mais saudável. E meu parceiro ou minha parceira vem junto, chega junto, vamos sim, vamos comer mais saudável, vamos parar de pedir comida, vamos comer mais saudável. É maravilhoso ter companhia, né, para novos hábitos. Mas, gente, em última instância, é comigo. Se eu não faço por mim o que eu quero fazer por mim, né, em termos de cuidados comigo, em termos de interesses meus por aprender coisas, né, é óbvio que em maior ou menor grau eu vou ter que negociar isso com a minha família, né? Se eu quero todos os dias sair para fazer um esporte, ou todos os dias sair para encontrar com os meus amigos, talvez dentro da minha estrutura familiar eu não consiga isso, mas é muito importante, em algum nível, a gente conseguir negociar essa coisa da individualidade, né? Então, seja muito honesta com você mesma. O que da sua individualidade você perdeu e que você quer resgatar?
o que você acha que seu parceiro ou parceira perdeu da individualidade e que ela gostaria de resgatar? Como é que vocês podem, né, conversar sobre isso? E é interessante, gente, porque a própria Esther Perel fala, em um relacionamento sempre tem, em algum momento, alguém que tem um medo ligeiramente maior de se perder a si mesmo, enquanto o outro está com um medo ligeiramente maior de perder o outro. Isso pode mudar. Uma hora você está com mais medo de perder o outro, outra hora você está com mais medo de perder a si mesmo, né? E às vezes essa conversa sobre individualidade é difícil, porque você sabe que o outro vai se magoar. Como é que você chega para alguém e fala assim, eu gostaria de viajar sozinho depois que a gente tomar a segunda dose da vacina? Porque a gente já está há 497 dias dormindo e acordando todos os dias juntos. Eu queria ter um tempo comigo, ver assim quem eu sou, né? Contorno, assim, ficar sozinho, fazer tudo no horário que eu quero, por 1, 2, 3 dias, sei lá quantos dias é possível dentro da estrutura familiar. Como é que é para o outro receber isso? É difícil do tipo, por que você não quer viajar comigo? É chato viajar comigo? Né? Porque é para esse lugar que a conversa vai. E é justamente quando a conversa vai para esse lugar que precisa muito ter essa conversa. Que não é isso, né? E entender as necessidades por trás quando cada um diz isso. E falar da importância da individualidade dentro de um relacionamento. Porque a gente se funde para buscar a segurança. E é justamente isso que sufoca a gente depois. Né? E aí, eu queria deixar para vocês algumas perguntas que depois vocês podem, né, se fazerem, né, conversarem juntos, porque é importante a gente saber isso, né? E quando se trata de sexualidade, gente, no fundo, a pessoa que a gente tem mais vergonha de conversar, em geral, são os nossos parceiros. Por quê? Porque a gente criou tanto esse pacto da intimidade para ter segurança, que se a gente vira e fala que quer fazer um negócio lá que é, uma putaria mesmo, uma objetificação, um negócio assim, você fala, a pessoa vai... O que ela vai achar de mim, né? Eu não tenho coragem, tenho vergonha de fazer isso. A pessoa que está ao meu lado é uma pessoa que eu amo, né? E então a gente se priva muito, né? E aí o que acontece? De novo, a gente tem segredos um com o outro. E adivinha, a coisa mais gostosa que um casal pode ter em vez de ter segredos sobre a sexualidade um com o outro, é ter segredos deles com o mundo. As pessoas nem imaginam que a gente faz isso. A gente tem os nossos segredos. A gente vive o que a gente tem vontade de viver juntos. A gente topa. Eu topo saber o que você tem vontade de fazer de verdade. Eu topo. Né? E aí, nesse sentido, conversar. O que o sexo significa para você? Como é que o sexo era tratado na sua família? Quais são os acontecimentos importantes que moldaram sua sexualidade? O que mais você gostaria de experimentar comigo sexualmente e o que você mais teme ao me contar isso? Né? E aí, para essa conversa, é muito importante até a gente que está chamando a conversa, a gente dá o tom. Imagina, o que é aquilo que você sente... Ai, meu Deus, o frio na barriga de contar, assim, eu gostaria de tentar... E eu não tô falando só de fantasia sexual, as coisas loucas, não, viu, gente? Eu tô falando, às vezes, de uma coisa básica, né? Que as pessoas gostariam de ter mais e não tem, porque fica aquela coisa só do amorzinho, né? Então, a Esther Perel fala que a sexualidade, né, ali entre quatro paredes, a gente também tem que ter coragem de se conectar e de se perder do outro. A melhor coisa é quando a gente entra no momento de transar e a gente fala assim, cara, eu quero satisfazer as necessidades do outro e as minhas também.
E você sabe quando você vê o outro assim, você fala, meu, essa pessoa tá pirando, entrou numa coisa, e é gostoso ver o outro tendo prazer. É nesse lugar que a gente quer chegar. E a gente só consegue isso com uma certa dose de egoísmo. Mas às vezes a gente acha que não pode ter isso, né? E aí eu acho que rende bons papos, né? E, pessoal, tudo que eu falei aqui, o pessoal já está comentando, né? Então, tem influência nesse livro, Sexo no Cativeiro, da Esther Perel. Super recomendo. Dentro do CCA, que é o meu curso, tem uma aula inteira sobre CNV nos relacionamentos amorosos, com vários exercícios. E aquele outro exercício que a gente fez, o primeiro, do passo 1, do passo 2, sobre as necessidades, é esse aqui, ó. Liberdade sem distância, conexão sem controle, da Liv Larson. Liv Larson, vai ficar gravado aqui. São 2 livros bacanas, né, de ler. Eu aproveito também para dizer, gente, para quem não conhece, né, o meu curso, O Caminho da Comunicação Autêntica, eu vou deixar aqui o link. Aqui vocês podem ver como é que são as aulas, como é que funciona, né? Então, são 8 semanas de curso, tem aulas gravadas, tem aulas ao vivo, assim, de Zoom, com 2 horas de duração, para a gente fazer um monte de prática, tirar dúvidas. Ali tem as datas das aulas, né? E esse curso vai abrir as inscrições no dia 27 de setembro. No dia 27 de setembro, vai rolar um desconto para quem estiver no grupo de WhatsApp, tá? Então, o curso custa R$ 1.497, quando você paga à vista por transferência, R$ 1.397, mas quem estiver nesse grupo, no dia 27 de setembro, o valor vai ser R$ 1.297, ou à vista, R$ 1.197, e daí, nesse caso, não recebe o livro físico em casa, mas tem esse descontão de R$ 300 para participar, e eu vou adorar ver vocês por lá. E se não vier para o curso, semana que vem tem mais aula gratuita, né? Vocês provavelmente já se cadastraram para receber o e-mail, eu vou colocar lá, né, o que você não sabe sobre os 4 passos da comunicação não violenta. Esses são os meus recados. E eu queria abrir um pouquinho agora, quem precisar ir, fica à vontade, né? O que eu tinha para expor era isso, mas eu queria abrir pelo menos mais uns 15 minutinhos para a gente trocar, né? Se ficou alguma dúvida aí, se vocês querem comentar algo, e para eu saber como é que foi fazer esses exercícios, né? Como é que foi escutar tudo isso aqui hoje. Olá, eu tenho uma pergunta a fazer, se possível. Claro! Como é que é seu nome? Que tá V Cardins. Victor, acabei entrando um pouquinho tarde no curso, estava trabalhando. Então, na verdade, quem passou até foi bem curioso, foi minha esposa que me passou o link. E a gente tem uma dificuldade muito grande, na verdade, da minha parte, em relação a ela, que ela é uma pessoa que ela não gosta de conversar sobre os nossos problemas, né? Então, a gente tem vivido principalmente esse período da pandemia, foi também que juntou com a chegada do nosso primeiro filho, dificuldades muito grandes no relacionamento, diferenças de opiniões, de interesses e tudo mais, porém, ela está sempre evitando qualquer tipo de conversa. E, curiosamente, há pouco ela chegou, eu estava ouvindo o curso que ela me sugeriu, e eu chamei ela e falei, olha, toda a comunicação, toda a discussão que tem no curso é baseada na expressão das vontades, na comunicação de um com o outro. Como é que eu posso, talvez, atender as suas necessidades e que você atenda as minhas, se você, toda vez que eu tento conversar com você, você ignora, rejeita, sai e não quer falar. Isso foi sempre. Então, eu me vejo hoje, sinceramente, isso eu falei para ela, né? Eu me vejo hoje como um refém psicológico desse relacionamento, porque eu entendo como um controle emocional da parte dela, da forma, se eu não converso, né, eu tenho um controle da situação, porque não preciso me expressar. E sendo bastante sincero, assim, eu não consigo viver, para mim é uma agressão muito grande, né, e não é como as mulheres pensam, não é DR,
é simplesmente expressar as minhas vontades, expressar o que está me incomodando, mas ela ignora totalmente as minhas investidas em conversar. Tivemos problemas muito sérios nesse período, exatamente por isso, até falta de interpretação, em que ela passou mais de um ano com um pensamento fixo na cabeça, quando no final não foi nada daquilo, simplesmente porque ela interpretou de uma forma e ela nunca quis falar sobre. Então, é muito difícil viver num relacionamento assim. Muito difícil. Lógico, Vitor. Dá para ver que você está frustrado, assim, né? De querer ter essa conexão e não ter essa abertura. Muito angustiante. Talvez hoje a separação é um problema uma situação muito complicada, porque nós temos um filho e estamos esperando outro. Então, eu assim, sou refém psicológico dessa situação. E eu falo isso para ela. Me diz uma coisa. Ela sempre foi assim? Ou ela passou a não falar muito a partir do momento que alguma coisa aconteceu? Logicamente, assim, nós namoramos e passamos, antes do período de filho, 6 anos juntos, mas assim, sempre baseado em diversão. A gente nunca teve uma necessidade maior de discutir sobre problemas do relacionamento, né? Problemas mais sérios. Então, as coisas eram bastante relevantes e fáceis de lidar, porque não tinham problemas maiores. Hoje a gente tem problemas maiores, como a educação do nosso filho, como as minhas faltas e minhas necessidades emocionais. Talvez eu, inclusive, eu sou um cara ativo no sentido que eu pergunto a ela o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso te fazer mais feliz. Ela simplesmente vira para mim e fala, não sei. Então, cada de ferreiro espeto de pau, né? E ela é psicóloga. Então, eu esperava, te confesso que até no início do relacionamento eu esperava, porque eu gosto dessa comunicação, eu quero sempre evoluir como casal e como relacionamento. E eu não tenho absolutamente nada. Tentamos terapia de casal algumas vezes, ela foi, mas sempre ouvia 90% do tempo, falava 10%. E a gente saía, falava, vamos falar sobre o que a gente acabou de conversar aqui, ver como é que a gente pode melhorar. Não. Então, eu estava sempre nesse limbo, né? Eu costumo dizer, sempre nesse limbo de não saber o que fazer e não como conduzir a situação. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E, Vitor, o que você escreveu aí que você acha que ela gostaria de te pedir? Eu te confesso que eu estou trabalhando ainda, eu não moro no Brasil, né? Então, eu estou no horário de trabalho ainda. Então, eu estava trabalhando e ouvindo a sua orientação, mas eu acabei não fazendo. Mas, se eu não me engano, já tinha feito esse exercício antes. E eu falo abertamente para ela. A última vez que ela me falou alguma coisa foi recentemente, que, assim, no momento que a gente chegou até a dizer que a gente ia se separar, numa conversa, e eu falei, mas o que é que está acontecendo? Me explica. Você me tratou assim, assim, assado. E foi aí que eu comecei a entender mais que eram até comportamentos da minha personalidade, que eu sou muito prático e pragmático, e que estava afetando ela, mas ela nunca disse. Então, ela sempre engoliu, sempre passou, sempre sofreu, mas isso eu estou sempre disposto a fazer manobras e mudar. Eu sou, graças a Deus, acho que eu sou bastante flexível em fazer ajustes na minha personalidade para mudar, para melhorar a minha, a ela, o relacionamento, a casa. E eu estou sempre aberto. A questão é que essa dificuldade dela em falar. Ela simplesmente agora virou as costas para mim e saiu. Eu falei, a gente precisa ter comunicação. Então se você não quiser assistir o curso, não assista. Então foi essa a resposta que ela me deu. E não, vamos assistir. Eu chamo ela para fazer assistir junto, ela não quer. Então, Vitor, uma coisa que eu tenho para dizer dentro disso que você contou, né? E considerando que aqui também é um espaço limitado para a gente conseguir aprofundar, né? A empatia, ela é um meio do caminho. Ela não é nem... Mas o que está acontecendo? Me conta o que está acontecendo. Me conta o que você está sentindo. Ela não é nem isso e nem você está chateada porque eu não te chamei, porque eu não falei com você, porque dá um diagnóstico assim, sabe? Você sabe o que está acontecendo com a pessoa. A empatia, ela vem num lugar de humildade, de tentar desenrolar uma conversa, né? Então, se você pensar nesse exercício, o que faz esse exercício antes de sair conversar com ela? O que ela gostaria de pedir para mim? E qual é a necessidade? E aí,
em vez de falar para ela, pô, você não conversa, a gente vai precisar conversar, a base disso é isso, é você chegar e falar assim, cara, ela falou uma coisa ali na aula que era para eu pensar no que você gostaria de me pedir. E eu pensei que talvez o que você gostaria de me pedir é tal coisa, porque talvez você tenha mais necessidade de tal coisa no nosso relacionamento. Mas essa é uma energia muito grande a ser despendida, né? A gente precisa ter um relacionamento aberto. E se eu ficar tentando imaginando ontem, por exemplo, a gente teve uma outra briga séria porque, eu não sei, dormimos bem e acordou, ela já de cara feia, blá, 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 não falou nada. E aí eu falei, olha, a partir de agora, e eu só ela tá me dando patada, falei, a partir de agora eu não vou conversar mais com você sobre hoje, porque primeiro eu quero ter um dia bem. E aí ela ficou mais chateada ainda e nunca me disse. Até hoje, acho que eu nem não sei se ela sabe o que está acontecendo. É um dispêndio de energia muito grande e eu estar sempre investindo e querer saber o que está, né? Para tentar consertar, às vezes, coisas que não precisam nem ser consertadas. Uhum. Então, e imagina se ela chegasse para você e falasse assim, esse tempo todo, tudo que você queria era que eu tivesse mais abertura para discutir o que está ruim. Você sente que quando eu não converso, você fica num lugar, num ponto cego, sem saber exatamente o que fazer. Então, ela acho que ela entrou no live agora, ela? Não sei. Acho que ela entrou aqui agora. Então, a gente despende energia mesmo, porque o relacionamento é essa energia, entendeu? Então, para trazer para a empatia, é importante a gente fazer esse palpite empático. Tipo, e o que a gente vive muito em casais é a colisão empática. Um precisa de empatia, o outro precisa de empatia também. Quem vai oferecer primeiro? Então, demanda a nossa energia, mas pode começar pela gente. Né? Então, e quando a Esther Perel fala, é preciso 2 pessoas para criar um padrão de relacionamento. E é preciso uma para romper. Porque se uma rompe um padrão de um lado, não tem como sustentar o padrão do outro. Exatamente. Então, pensa nisso com carinho. Dá para ver que é uma situação que está desgastado, que está sem diálogo por um tempo, mas vá pelo caminho do palpite. Tá bom? Eu acho que eu já tentei algumas alternativas nesse sentido, e assim, sempre o silêncio como resposta, mas vamos ver. Mas obrigado pela atenção aí. Valeu, Vitor. Obrigadão. E, gente, eu acho que todos vocês receberam, né, o e-mail hoje, porque grande parte das pessoas que estão aqui foi porque se cadastraram, né? De toda forma, amanhã eu vou enviar essa live por e-mail. Então, se vocês não estão cadastrados ainda na nossa newsletter, é só cadastrar o e-mail aqui nessa página, ó. E aí amanhã, quando eu enviar a newsletter, todo mundo recebe. Beleza? Gente, alguém mais queria colocar alguma coisa, uma dúvida, um comentário? Carolina, Maurício de novo. Uhum. Eu tendo contato aí de um tempo para cá, né, com a CNV, pouco tempo, me dei conta, né, de como a comunicação, né, ela é uma ferramenta e que, se mal utilizada, pode gerar problemas, né? Não só pode solucionar, como é o teu intuito aqui, né, com esse evento, né? Você pode atrapalhar. Então, muitas vezes você está num círculo vicioso ali, numa confusão, que é o que acontece comigo, mas por minha parte, eu sinto que eu não sei me comunicar. E é por isso que eu estou buscando, assim, né, aprender a usar essa ferramenta para ter uma vida mais fácil, que está difícil, assim, em vários aspectos, sabe? Não só no relacionamento, assim, eu consigo fazer uma fotografia, eu vejo que muitas situações eu podia ter muitas situações poderiam ter sido mais fáceis se eu tivesse usado a comunicação de forma adequada, assim. Então é muito importante mesmo esse estudo da comunicação, né, para a vida toda, no trabalho, na família.
Em que sentido Oi? você acha que ela pode piorar, a CNV, assim? Esse exercício que você fez do não, por exemplo, é uma coisa clara que eu acho que acontece em muitas situações, né? Você fica marcando passo, porque fica o não deixa uma conversa de duas partes só. Falou não, não, é amarelo, não, é vermelho, não, é amarelo, não, é vermelho. Enquanto sim vira o arco-íris, né? Você vai falando de outras coisas, né? Você vai ampliando. Isso acontece muito na vida, né? Né? Tanto como você tem no relacionamento, são pares, assim, mas você tem a relação de hierarquia no trabalho, que você tem que saber se comunicar de outra forma, com outros cuidados, né? Com o filho, já a subordinação contrária, com os filhos que fossem seu subordinado, né? Assim, tem muito no trânsito, numa loja, nossa, infinitas vezes, assim, você tem a oportunidade de se comunicar, tem necessidade, não só oportunidade. E se você não fizer certo, você perde, infelizmente. Não, primeira coisa, que legal que você está aqui e que você percebe e reconhece isso. E principalmente pelo fato de você ser homem, porque é raro ver homens que vêm sozinhos para esse tipo de curso. O CCA, quando está com uma porcentagem alta de alunos homens, tem 20%, assim, sabe? Então, sem dúvida, é algo que as mulheres correm mais atrás, né? E não necessariamente porque os homens não se importam com isso, mas muito pela maneira como a nossa sociedade está estruturada, assim, né? De esses papéis cristalizados de gênero, de que o homem tem que prover, a mulher que tem que cuidar. Então, coisas que têm a ver com cuidado, as mulheres vão. Coisas que têm a ver com ganhar dinheiro, né? Os homens vão. Quando, na verdade, acho que tinha que estar todo mundo preocupado com tudo, né? Tanto as mulheres em prover também, ajudar, quanto os homens em cuidar. Então, é muito legal ver você aqui falando, pô, eu tenho uma dificuldade, né? Porque é isso. Gente, que aula que a gente teve para aprender a se relacionar? Não tem isso. É tudo a gente vai herdando por padrão, às vezes herda até uns padrão que não queria, aí rejeita. Não tem, né? Eu, quando vi a CNV, foi quase uma alfabetização emocional para mim, assim, né? Então, assim, não é um problema específico seu, Maurício, é um negócio que falta na gente, né, como sociedade. Agora, uma coisa importante da sua fala. A CNV não é uma ferramenta. Se ela for uma ferramenta, já era, entendeu? Tipo, a gente vai falar sobre os 4 passos, né, na aula que vem. Então, praticar a CNV é praticar esses 4 passos? Jamais. Você gosta que alguém aplique uma ferramenta em você? Imagina a sua esposa chega e fala, aprendi uma ferramenta que eu vou aplicar com você. Uma ferramenta. Gera má vontade, né? Ninguém quer, pelo amor de Deus. Eu quero que você seja verdadeiro comigo. Eu quero que você se importe. Eu quero verdade. E a CNV, embora ela tenha, sim, uns direcionamentos, o que está por trás dela é o mais importante. A começar pelo nome. Comunicação não violenta. Por que é que tem esse nome, né? E aí, entender o princípio da não violência. É a primeira coisa que eu faço, é a primeira aula de CCA para entender o princípio da não violência. E eu só não faço isso aqui porque a primeira aula da CCA dura 2 horas. E a gente fica falando sobre isso, né? Porque é para entender de onde vem, onde que é o lugar que a gente quer chegar. Eu não quero mudar as palavras que eu falo. Eu quero criar um ambiente onde a colaboração possa existir. Eu quero aumentar a confiança que existe entre as pessoas. Eu não quero falar palavras bonitas, não é sobre isso, né? Então, é importante saber que não vai ser uma ferramenta. E se usar como ferramenta, fica robotizado, igual a Nayara está falando aqui. Fica uma... Infelizmente, como qualquer coisa que aqui exista, tem gente que aprende CNV e entende que é uns 4... Aí fica que nem feedback sanduíche. Vocês já ouviram feedback sanduíche nas empresas?
Comece com um elogio, depois fale sobre a parte crítica, depois termine com um elogio. A pessoa vai receber o feedback, a pessoa começa elogiando, outro já, fala logo, cadê a parte ruim? Então, se virar um negócio de falar observação, sentimentos, necessidades e pedido, a pessoa já vai ficar assim, tá, o que você quer dizer? Não é sobre isso. E a gente tem que ir para além disso, né? A pessoa quer saber que tem um coração batendo aí do outro lado, que você está sendo verdadeiro comigo, né? E aí, na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu agradeço muito, viu? A presença de vocês. Obrigada mesmo por terem vindo. Espero que tenha sido, que eu tenha conseguido cumprir com isso de trazer um conteúdo útil, né? Ainda que gratuito. Amanhã eu coloco na newsletter, coloco nas minhas mídias sociais também o link da gravação, tá bom, pessoal? E obrigada de coração. Se vocês puderem depois me ajudar mandando esse link para outras pessoas, mandando o link do meu curso, do grupo de WhatsApp. Eu faço vídeo para a internet, mas o melhor marketing continua sendo o da indicação de vocês, assim. Então, agradeço mesmo se puderem me ajudar. Boa noite, fiquem bem, tá? Pode abrir aí o microfone para dar um tchau. Tchau, boa noite. Tchau, obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Galera, beijo. Boa noite. Boa noite. Olha. Tchau, boa noite. Boa noite.